Olá, este é o Em Discussão com Vida. Nós vamos falar sobre a reforma da Previdência com os nossos convidados. Doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora do TRT, Tribunal Regional da 2ª Região, aqui em São Paulo. Doutora Ana Paula Schmidt Lima, advogada. Roberto Dumas, professor de Economia no INSPER. E Lineu Mazano, presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Vamos aqui para esse debate, que é um momento importante, onde tem uma reforma que foi encaminhada à Câmara dos Deputados, reforma cantada e debatida, gritada, que é para resolver o problema fiscal do país. Então, na opinião sua, Roberto Dumas, quem ganha e quem perde com essa reforma? Olha, eu sempre gosto de falar o seguinte: direito, todo mundo tem que ter o maior direito possível. Tá? Desculpa querer entrar muito mais na seara de advogados, mas eu gosto muito do artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei, mas parece que uns são mais iguais do que outros. Porque no último ano, se não me engano, 2018, 2019, o custo da Previdência foi mais ou menos 750 bilhões de reais. E se a gente fizer uma conta boba, você tem de servidor público 3,6 milhões e os gastos foram de 273 bilhões de reais. Ou seja, cada um está ganhando mais ou menos 75 mil reais por ano na média. Servidor privado do INSS, 36 milhões mais ou menos que estão aposentados e o gasto 436 bilhões. Cada um ganha não mais do que 14 mil reais. E os militares, todo mundo eu acho que tem o direito. Os militares, 330 mil e o custo de 40 bi. Cada um com 121 mil. Aí fica a pergunta: aonde está a justiça social? Por que os servidores privados Então você está dizendo que tem uma parte que tem um privilégio. Isso. No caso, as Forças Armadas Brasileiras e a Polícia Militar, os servidores públicos... Eventualmente... E um outro ponto. Eu adoraria dar mais privilégio, só que, infelizmente, desculpa lhe interromper, infelizmente o Estado não cabe mais no Brasil. Porque muita gente pode perguntar: será que a gente precisa fazer a reforma? Fazer o bem é bom. Fazer o bem é ótimo. A gente gostaria de dar cada vez mais dinheiro, mas não tem dinheiro. Então, na minha humilde opinião como economista, vamos pensar, só extrapolar aqui. Não vai sair a reforma e o Brasil vai entrar com um problema de uma solvência fiscal. Quem vai pagar por isso se a minha dívida pública começa a crescer assustadoramente? Na realidade, o senhor, todo mundo que investe em tesouro direto ou põe um dinheiro num fundo DI, dado que o Brasil passou a ficar mais arriscado. Por que o Brasil ficou mais arriscado? Dado que o déficit fiscal aumenta, para eu pagar esse déficit fiscal eu tenho 3 maneiras: ou aumento os impostos, ou eu crio moeda que é inflacionário, ou eu prometo pagar mais taxa de juro, dado que eu estou mais arriscado, para você comprar meu título. Para você comprar meu título com mais taxa de juro, o que vai acontecer? Mais taxa de juros, consumo para, investimento para. Tá. Então, é uma reforma urgente. Bom, guarda aí que daqui a pouco eu quero retornar com você, porque tem uma outra parte que você abordou, mas eu quero aprofundar ela. Pois não. Doutora Ana, quem você acha que ganha ou perde com essa proposta da reforma da Previdência? Estou falando dos trabalhadores no geral, né, de toda a sociedade brasileira. Eu não consigo ver, deputado, quem ganha com essa reforma. Nós precisamos sim olhar, porque existe um déficit, existe uma questão que você precisa pensar nas aposentadorias futuras e como elas vão ser solvidas, mas quando você aumenta a idade mínima para aposentadoria, quando você muda as regras, quando você tira a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade você está penalizando o trabalhador, na minha visão. Então você está, na verdade, deixando as regras muito mais rígidas, né, e dificultando a obtenção da aposentadoria. Ela vai se tornar uma coisa mais a longo prazo. Lineu, você que tem a tarefa de organizar os trabalhadores, né, funcionários públicos no Estado de São Paulo, que vai ter um impacto importante nessa reforma da Previdência, nessa nova Previdência que estão chamando, mas na verdade a reforma. Como é que você está vendo essa reforma? Qual é o impacto para o servidor público no Estado de São Paulo e no Brasil? Bom, primeiro que nós
A gente já vem enfrentando as discussões da reforma desde o governo Fernando Henrique, né? Que já atingiu os direitos dos servidores. Veio a reforma do Lula, 2003, também atacou diretamente, já naquela época definiu a idade mínima, né, para aposentadoria do servidor público. Agora, precisa se esclarecer muitas coisas, né? Por exemplo, o governo, no seu marketing, aliado ao poder econômico que está explorando o Brasil, e eu posso falar disso, por quê? Ele não diz a verdade, ele engana a sociedade. O servidor público até 2003 contribuía com 11% da totalidade do que ele recebia. A partir de 2003, ele passou a contribuir até o teto do INSS, hoje 5 mil e poucos reais, mas a partir quem recebe acima do teto, mesmo o aposentado, continua contribuindo com 11%. E a outra mentira que é colocada pelo poder econômico, no marketing do governo, alimentado pelo sistema econômico do país, é de que quando o governo faz a conta da previdência com questão aos servidores públicos, ele não diz que o empregador, que é o governo, não coloca a parte dele. Então, previdência precisava se discutir pela realidade do que ela é. Porque previdência é uma parte da Seguridade Social. Além de o governo estar jogando na conta da previdência as outras questões, as outras áreas do tripé da Seguridade Social, a parte dos servidores ele não contribui, né? E por isso começa a dar um déficit. Não estou dizendo com isso que nós somos contra que se discute a revisão previdenciária do servidor público, de todo, ou de um modo geral. Agora, precisava se dizer a verdade. Vamos dizer a verdade, vamos dizer que o servidor, ele paga, depois de aposentado, ele continua contribuindo com o valor que for acima do teto do INSS, ele contribui com 11%, os outros trabalhadores não. Até 2003, ele já contribuía com a totalidade dos seus vencimentos. Então, as mudanças que vem tendo, né, ela vem, na verdade, sempre atingindo o servidor. Tem coisas que tem que ser corrigidas, nós entendemos. A questão dos militares, por quê? Eu acho que tem que ser colocado todos. Agora, vem uma reforma da Previdência colocando o ataque direto ao servidor, mas apontando, né, um benefício previdenciário de R$400. Para o Brasil isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha porque através de emenda constitucional em 2016, 2017, eles aumentaram a desvinculação da receita de 20% para 30%. Então o governo... A chamada DRU. Da DRU. Além de ele desviar, né, os recursos das contribuições sociais para alimentar a Seguridade Social, ele ainda vai lá agora e tem 30% que ele está no poder da Câmara. Mas vamos lá, que nós temos aqui uns 50 minutos de programa, então vamos aqui ouvir a nossa desembargadora, né, a doutora Ivani. Ivani, não é só a reforma da Previdência, né? É um conjunto, né? Exatamente. É a PEC 95 do teto dos gastos, que congelou na área social, é a lei da terceirização, que foi ampliado o contrato temporário de trabalho, alterou a 6.019 para 270 dias, é a reforma trabalhista, tudo privilegiando até agora, na minha visão, o setor empresarial, tirando a correlação de força da mão dos trabalhadores, que é a fragmentação do movimento sindical. E mais a reforma da Previdência, que é para completar o ajuste. Isso. Né? Como é que você está vendo tudo isso? Quais são as benécias que vai trazer para os trabalhadores, que eu não consegui ver nenhuma até agora, né? Mas meu papel aqui é mediar, em alguns momentos eu vou comentar. Todo um contexto, realmente. Nós temos aí um fluxo de mini-reformas trabalhistas e previdenciárias, e a última reforma trabalhista já surte um impacto grande na Previdência, porque, por exemplo, o trabalho terceirizado, o trabalho temporário, o trabalho intermitente e a rotatividade de mão de obra sob os auspícios dessas novas fórmulas já dificulta a manutenção da condição de segurado, então dificilmente esse indivíduo vai adquirir a condição de segurado e cumprir os requisitos hoje exigidos para conseguir se aposentar no futuro. Quanto mais
enrijecendo esses requisitos, né? Então, a própria reforma trabalhista já debelou, vamos dizer assim, parte do alcance a esses direitos sociais previdenciários. E agora a reforma previdenciária vem coartar ainda mais, acuar ainda mais a sociedade para o alcance desses direitos. Então, na prática, ninguém vai ter acesso no futuro a benefícios previdenciários. E se, quiçá, consiga alcançar um benefício, o valor vai ser tão irrisório 60%. Que não haverá aí o patamar mínimo de dignidade. Então, quando se fala da construção para a ponte do futuro, eu enxergo o futuro voltando ao passado. Né? Ou seja, aquelas priscas eras onde não havia nenhuma proteção social, trabalhista ou previdenciária. Então, é uma preocupação muito grande realmente, né? E a população sempre diz, o dito popular, e às vezes a gente deve acreditar nesse dito popular, que a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Então, as causas que ensejam essas reformas todas não são muito transparentes e não há uma proporcionalidade, uma razoabilidade em todas essas regras, né? Então, existe uma falta de coerência interna com tudo isso e qual é a sociedade que nós estamos construindo para o futuro, né? Para as futuras gerações. E hoje, a geração que aqui está, qual será, né, o aparato social para a geração que aí está. Então, existe uma preocupação muito grande, realmente, por parte aí da ala jurídica e dos magistrados e dos advogados e tudo mais. E parte da população sequer conhece o alcance dessa reforma toda, né? E ela veio de roldão e agora ela pega várias camadas sociais, não é isso? E quando se fala de um benefício de assistência social de R$400, né, existe até comparativo com o Chile, que os idosos lá não têm nenhum meio de sobrevivência e que o sistema lá é totalmente privado. Então, eu não sei qual é o... Capitalização. O sistema de capitalização pura, né? Que não está claro, né? Nesse não, projeto também não está claro. não estão claros. Por exemplo, eu trabalho no tribunal e às vezes os servidores me perguntam: doutor, eu faço a migração para o FUNPRESP ou eu fico no regime antigo? E eu falo: olha, vocês têm que assistir as palestras para ver se vai migrar, se não vai migrar. E ninguém entende ainda direito como é que é esse regime privado. Vamos lá, doutora. Então, doutor Ivani, vamos lá. A receita da Previdência. Da onde é que vem a receita da Previdência? Bom, PIS, CONFINS, contribuição social sobre lucro líquido. Sim. A parte do empregador, a parte do empregado, alguns produtos de exportação. Sim. E uma coisa chamada jogos prognósticos, são as loterias. Parte disso é que forma a cesta, né, de receita da Previdência. E qual é a nossa relação com a Previdência Social? Quanto mais salário eu ganho, mais Previdência eu pago. Né? Quanto mais salário o empregador paga, mais ele ganha. E nós estamos indo num período, Roberto Dumas, que o desemprego, mesmo com todas as reformas cantada, falada, que ia melhorar a geração de emprego, não aconteceu. Nós estamos hoje com 12,2 milhões de desempregados, 23,8 milhões de trabalhadores por conta própria, mais 15 milhões de trabalhadores chamados subocupados, subempregados, que tem potencial de trabalhar mais de 40 horas semanais e não trabalha, né? E os informais, né? Então, isso tudo fez com que a receita perdesse, que a Previdência perdesse receita ou não? Porque toda vez que o mercado, eu acho que tinha que combater no Brasil, uma das primeiras fontes de arrecadação da Previdência é você trabalhar para que sempre tenha trabalho com carteira, trabalho formalizado, com carteira registrada, entendeu? Então, e aí tem uma outra falácia, que aí não está sendo abordado no debate da Previdência, que é o nosso custo que a gente tem com a dívida pública. 45% hoje a gente paga de juros da dívida pública. Aí é um ponto que aliás, depois eu queria voltar. Que mereceria uma auditoria, porque tem parte dessa dívida pública que é do setor privado, que foi incorporado pelo governo. Então, gostaria que você vinha um pouco em cima entrasse nesse debate. De novo, eu acho que, como eu disse, fazer o bem é bom, mas o fato de nós termos direitos não significa que vai transformar alguma coisa infinita.
Eu tenho direito a tudo. Todo mundo tem direito a se aposentar com 55 anos. Só que a nossa previdência, pelo momento, pela maneira de repartição. Ou seja, hoje em dia, o ser humano brasileiro vive mais ou menos 76 anos. Nós estamos usando a tábua atuarial da década de 80, quando o brasileiro vivia 62 anos. Graças a Deus estamos vivendo mais. Queremos nos aposentar de acordo com a nossa capacidade produtiva. Puxa, mas então alguém tem que pagar. Concordo. Só que a nossa índice de natalidade, na minha avó, na minha época, 1980, 76, etc., era mais ou menos 5 ou 6 filhos. Agora não passa de 1,7. Então fica a pergunta, quem vai pagar todos esses benefícios? Aí você fala para mim, Tobar, mas e essa taxa de juro? A taxa de juro, ela é exatamente porque nós cobramos para financiar esse déficit. Não é uma coisa do nada, o Banco Central. O que vai acontecer se a reforma vier de alguma maneira que não enderece, não estou querendo ir por aqui ou por ali, mas não enderece a solvência fiscal. Eu vou me assustar, pedir mais juro para comprar um tesouro privado, mas eu não invisto no tesouro privado. A gente pode não investir, mas aqui todo mundo investe em fundo. Hora que eu chegar e ver que eu estou assustado, eu quero mais taxa de juro. Então o senhor falou muito bem aqui, falou assim, isso prejudica o trabalhador. Eu tendo a discordar, porque se não for aprovada, não estou querendo dizer esse ou aquele. O que eu quero é que reduza e que melhore a solvência fiscal. Porque se não melhorar, nós mesmos vamos cobrar o ajuste, cobrar mais taxa de juro e o desemprego é que vai aumentar nesse caso. Não vai melhorar o desemprego, pelo contrário, vai piorar, porque mais taxa de juro é a mesma coisa. Vamos supor, um tesouro privado, um tesouro público, que paga 12%, eu chego para o senhor e falo, vamos fazer uma hidrelétrica? Ou vamos entrar num investimento que a gente vai ganhar 10%? Eu respondo, para quê? Se eu consigo ganhar 12%, é a ciranda financeira. São os bancos? Não, sou eu. O brasileiro, o setor privado que financia, por quê? O setor público está me deixando assustado. Mas por que você está ficando assustado? Eu lembro do Collor. Eu lembro que para financiar, o Tesouro não vai criar dinheiro. Aliás, eu adoro quando o governo fala, ele me chama de Tesouro. Não, o Tesouro que paga, o Tesouro sou eu. Quem vai ter que pagar tudo isso, de alguma maneira, vocês vão pedir dinheiro emprestado para mim. E como eu sei que provavelmente vocês nunca mais vão me pagar, eu peço mais taxa de juro. Mais taxa de juro, aí que eu vou contra. Eu acho que aí prejudica o desemprego. Eu não vou contratar com mais taxa de juros. Nós temos dado público conhecido, hoje se paga hoje no Brasil algo em torno de 32 milhões de benefícios. Vou chamar de benefícios... Do INSS. Do INSS, porque pode ter pessoas que recebam dois benefícios, ok? Nem vamos entrar na roubalheira. Eu vou falar dos 450 bilhões, que é das grandes empresas que devem. Gostaria de falar disso também. Isso. Mas nós temos lá 32 milhões de benefícios que são pagos no Brasil hoje. Desses 32 milhões, 53% é por tempo, idade, por idade mínima, 65 anos homem, 60 mulher, e tempo de trabalho no mínimo de 15 anos. E ganham até um salário mínimo, é o que ganha esse 53%, que dá mais ou menos 16 milhões de pessoas. Merecia ganhar muito mais. E temos lá 18% que é pensão ou acidente de trabalho ou invalidez, tal, que também ganha em torno de um salário mínimo. E temos os outros 30 e poucos por cento, aposentados que nem eu, 35 anos de trabalho ou mais. Então, essa turma do INSS, o chamado INSS. Bom, se é para corrigir os privilégios, então não teria que mexer no geral. Você teria que mexer só nas altas rendas. Comando total das Forças Armadas do Brasil com as pensões vitalícias. Consome lá aliás, não apresentaram ainda a reforma deles. O Poder Judiciário também está dentro disso. O Ministério Público, os vários serviços. Mas o que parece que a intenção é de aumentar apenas o tempo de trabalho para quem é a massa trabalhadora. Eu considero todos os trabalhadores, porque eu venho desse meio, mas com trabalhos diferentes. Uma coisa é o pedreiro na construção civil,
ele vai aguentar trabalhar até os 35 anos. A outra coisa é a desembargadora. São trabalhos diferentes. O professor na sala de aula, né? São trabalhos diferentes. Então vai ser penalizado uma parte quando eu aumento para 65 anos. E 40 anos de carteira registrada tem que ter para eu atingir 100%. Como se o mercado de trabalho brasileiro, eu entrasse nele hoje, com 16 anos, com 20 anos de idade, e a empresa me garantisse 40 anos de trabalho. Não é? Economista, você sabe que não funciona assim. O emprego é cíclico, né? Sim, sim. Então, doutora Ana Paula, né? Como é que você vê isso? Porque eu acho que os trabalhadores vão ser altamente prejudicados. Eu vou aqui provocar esse debate. Então, deputado, mas na verdade a gente tem que olhar o contexto geral. Né? Então, assim, os trabalhadores vão ser prejudicados? Está tendo uma regra? Vai ter um choque inicial? Claro que vai. Quando você pega e cria uma expectativa onde as pessoas estão se programando para uma aposentadoria, se vive uma vida trabalhando com uma regra já estabelecida e essa regra se muda no meio do jogo, isso vai trazer um impacto. Mas ainda a Previdência, pelo que eu vejo, pelo que o Roberto estava comentando, o professor estava comentando, tem uma questão também de poder se pagar. Então, eu acho que essa reforma da Previdência, da forma que foi colocada, não se tem ainda acesso ao projeto de lei. Foi feita uma apresentação, são conjecturas, então a gente tem uma série de posicionamentos, mas ainda não se tem nada de concreto, nada com o texto da lei onde você possa observar. E aí você tem sim, se você pensar no lado da mulher, a mulher, o tempo de idade, né, a idade mínima para a aposentadoria da mulher aumentou. Então, antes você podia se aposentar com 55 anos, agora são 60 anos. No 62. No caso do homem, manteve os 65. E aí, quando você acaba com a aposentadoria pelo tempo de contribuição, que muita gente acaba se pautando e programando sua vida para esse tipo de aposentadoria, você vai ser um choque. E é um choque que, como bem colocou a desembargadora, as pessoas ainda não estão tendo alcance do que vai acontecer. O povo mesmo, as pessoas que vão ter esse impacto, elas não estão tendo alcance do tamanho dessa reforma. Nem estão preparadas para tanto. Nem um pouco. Mas você sabe, só complementando... Vocês podem interagir, viu? Fiquem à vontade. Essa reforma, na minha humilde opinião, ela está atrasada há 20 anos. A população brasileira está envelhecendo, graças a Deus, e nós estamos aposentando cada vez mais jovem. Eu estou com 52 anos. Sem falar de policial ou quem está subindo andaime. Quer dizer que daqui a 3 anos eu mereço ficar em casa por mais 30 anos a favor do governo? É isso minha justiça? Quem vai pagar para eu ficar em casa? Mais 30 anos. Ah, mas eu mereço. Eu sei que eu mereço. Eu gostaria que todo mundo ficasse em casa desde os 25. Quem vai pagar essa conta? Não é questão disso ou daquilo. Estamos vivendo mais. Não tem cabimento um brasileiro normal, que vai viver até os 76, ficar 22 anos, 23, agora quem nasce hoje, provavelmente já vai ter uma expectativa de vida de 80, 85. Como é que ele se aposenta com 55 e vai ficar mais 30 anos em casa, sem trabalhar? E eu não tenho para quem pagar. É uma questão de matemática. Ah, mas ele merece. Eu entendo, todo mundo merece no mundo cristão. No mundo economês, é ateu. Não existe religião. O fato de ter direito não transforma uma coisa infinita. Nós precisamos equacionar. O senhor estava colocando, me permita, sobre a dívida das empresas. Concordo. Você tem mais ou menos uns 400 bilhões de empresas que devem para a Previdência, etc. A maior parte delas já são empresas que não existem mais. Transbrasil, Varig, etc. Mas vamos supor que todas paguem. O que não vai acontecer. Esquece. Porque quando você trabalha no banco, a gente sabe que a recuperação judicial... Porque o Refis é o vilão da história. A recuperação judicial, provavelmente você vai conseguir 15% disso em 10 anos. Mas vamos supor que conseguimos tudo em um ano. Pagamos tudo em um ano. Como fica o ano que vem? Eu estou de novo com déficit de 300 bi. Onde eu vou arranjar os outros 300 bi? Sim, mas você concorda que tem que combater a sonegação? Sim, não. Tem que combater o tempo todo. Sim. Mas não é... Porque senão vai ficar uma parte sonegando e ser beneficiado. Mas não é a pessoa pagar que eu controlo completamente o problema da Previdência. Se todo mundo pagar hoje o que está devendo, eu consigo sanar um ano. Ano que vem eu estou em déficit de novo.
Você está só empurrando com a barriga. Isso é uma cortina de fumaça. Não é o problema de estoque, é o problema de fluxo que eu tenho aqui. Eu tenho déficit de 300 bilhões todo ano. Então, como é que eu resolvo? Eu concordo, eu gostaria de me aposentar já. Quem vai pagar para mim? Ok, esse debate está bom, mas vamos aos nossos intervalos. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar o Em Discussão com Vida. Estamos aqui com Roberto Dumas, a nossa desembargadora, a Ivani, a nossa doutora Ana Paula aqui, advogada, e o nosso representante aqui da Federação, Lineu. Lineu, eu, na minha visão, para combater, para melhorar a receita da Previdência, é geração de trabalho com carteira assinada. Ponto final. Tem que combater o trabalho informal. Um discurso do presidente Jair Bolsonaro colocado, e todo mundo vai se lembrar disso, ele falou que a reforma trabalhista feita no Brasil, que entrou em vigor dia 11 de 11 de 2017, ele disse que não deu conta de resolver o problema do desemprego no Brasil, que precisa aproximar mais, fazer uma nova reforma trabalhista para aproximar mais da informalidade. Significa o quê? Que eu posso pegar uma ou duas cláusulas do artigo 7º da Constituição, que são cláusulas pétreas, falar assim, eu vou contratar só com essas duas cláusulas, né? E não precisar registrar a carteira. É a história da carteira verde e amarelo. Sim. Quem tem direito busca a carteira azul, quem não tem, busca a carteira verde e amarelo. Como é que você vê esse debate? Você que é um funcionário de carreira do Estado de São Paulo. E depois deixo essa pergunta para você também. Sim. Que a juíza lida com isso, vai lidar com muita demanda nos tribunais, né? Então Bastante. já deixo essa pergunta para os dois. Deputado Barba e os nossos ouvintes. Na verdade, o Brasil está numa crise profunda. Ele está numa crise profunda financeira, né? Onde o capital é que domina, o capital que define as regras, podemos debater isso um pouco. Estamos numa crise política, onde começa-se um novo governo propondo algo de que, na verdade, o resultado que a gente vê lá na frente é para ficar pior. Porque o resultado para uma previdência, eu tenho que ter muito mais pessoas registradas e contribuindo. Como falou aqui a desembargadora, a reforma trabalhista já trouxe um grande prejuízo para as receitas da Previdência, né? O governo está propondo a carteira verde e amarelo, diz que vai ter um projeto aí que é aquele trabalhador que eu trabalho, mas eu não tenho direito, não contribuo, né? Então, cada vez nós vamos ficar numa situação pior. Para a Previdência, nós teríamos que tratar da Previdência conforme ela está definida na Constituição, dentro, né, do capítulo da Seguridade Social. Pode-se levantar, foi feita uma CPI, né, da Previdência no Senado, e foi provado ali, por A mais B, de que a Previdência até então, agora sim ela começa a ser deficitária, ela não foi deficitária. Por quê? Porque houve os desvios dos recursos da Previdência. Os recursos são desviados através da DRU, da desvinculação da Receita, os recursos da arrecadação da Previdência, que é da contribuição do trabalhador e do empregador, né, que é para a Previdência, ele foi destinado para a assistência social, que é a outra parte da Seguridade Social, né? Então, o governo, ele não coloca na realidade. Eu sou secretário-geral da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil também. E quando o governo Fernando Henrique apresentou a PEC 287, da reforma da Previdência, que está lá, né, pronta para iniciar a votação na Câmara Federal, no plenário da Câmara, nós apresentamos uma proposta de reforma da Previdência, vendo a necessidade de discutir, inclusive, idade mínima, uma série de coisas, mas que também nós tenhamos estabelecido na Constituição que recurso da Previdência é só para a Previdência, mesmo que seja no regime de repartição. Porque se eu contribuir com o meu salário por 35 anos,
eu posso ter mais 35 anos de vida tranquilamente com aquele recurso que ele vai me pagar. Aí o governo vem e diz, não, mas vamos ter que pôr no sistema de capitalização. Mas como nós vamos confiar no governo? A sociedade brasileira hoje confia no Estado em si? Nós precisamos fazer esse debate também, deputado. Precisamos fazer esse debate. Então, e a outra coisa que tem que ser colocado, e eu faço aqui uma sugestão para o deputado, né, para toda a gestão aqui da TV Alesp, que nós pudéssemos trazer aqui a Auditoria Cidadã da Dívida Pública para fazer um debate e mostrar, na verdade, o problema da dívida pública no Brasil. Inclusive começando pelo Estado de São Paulo, né, que ficou lá com os PROER da vida lá do Plano Real, que o banco público assumiu a dívida dos bancos privados à época, tornou-se uma dívida do banco público, e aí houve o empréstimo do governo federal e nós já pagamos essa dívida. Estou falando nós, Estado de São Paulo, pagamos essa dívida para o governo federal várias vezes e ainda devemos várias vezes a mais do que foi. Então, o debate precisava ser, coloca tudo. Vamos passar para a doutora Ivani, né, porque eu acho que é importante, todo mundo está colocando aqui, eu acho importante, porque você tem a visão economês, de economia, e ainda você vem de um setor que é o setor financeiro, né, que a visão dos economistas, o setor financeiro é uma, o setor produtivo é outra, e dos economistas do setor social é outra. Mas você sabe, Bárbara, desculpa, só um minutinho, o nobre deputado acabou de falar, porque o problema é o capital. Porque quando a gente fala capital, nós que trabalhamos em mercado financeiro, quer dizer, eu não trabalho no mercado financeiro, sou professor. Hoje é professor. E quando a gente fala o grande capital, parece que é uma nuvem cibernética que não tem nome. O grande capital somos nós. Eu tenho dinheiro, você tem dinheiro aplicado num fundo DI. Esse fundo DI, fundo referenciado, de alguma maneira, é o grande capital. Eu gostaria, não tem uma empresa por trás. Nós, em 2018, agora, nós tivemos despesas de juros e serviço da dívida pública, um pouco mais de R$1 trilhão no ano. Eu peço isso. Agora, vamos fazer o seguinte, até porque eu já debati isso em audiência pública no Senado Federal. Né? Eu desafiei os senadores, não porque eu sou melhor, é porque é uma realidade, de que eles conseguissem a relação de toda a dívida ou toda a despesa do serviço da dívida paga em um ano. Porque nós temos uma grande parte que a Fazenda Nacional diz que isso é de segurança nacional que não pode ser informado. Só que com isso, o controle de caixa dos bancos que são remunerados, o swap cambial e tantas outras coisas, leva 30%, 40% da nossa receita desviada aqui talvez, né? Por exemplo, Banco Itaú. Quanto que foi o lucro do Banco Itaú no ano passado, depois que ele separou tudo o que ele faz nas suas, lá que a gente pode debater isso, o lucro dele, quantos por cento? Mas desculpa só. Isso é na exploração do trabalhador brasileiro. Pegar o dinheiro do Banco Itaú e distribuir para os aposentados? Não é isso que eu tô falando. Isso, né? De jeito nenhum. Só que vamos retomar aqui, vamos passar para a Ivani, para a gente ouvir mais opinião, depois a gente vai, nós vamos ter aí uns 15 minutos de debate pela frente. Retomando a questão aqui da carteira verde e amarela, não é isso? Exatamente. Na prática, a carteira verde e amarela, ela já existe. Sim. Que é o trabalhador da informalidade. Ele chega, é contratado por aquele preço de mão de obra que o tomador de serviço oferece, e ele só tem duas opções, ou aceita ou não aceita. Então, a carteira verde e amarela me parece que é um retorno discreto da regulamentação do trabalho humano pelo Código Civil. Tudo que as partes contratarem é válido, e todo aquele rol de direitos que está na CLT não se aplica, e as normas coletivas também não se aplicaria. E dos males o menor, me parece que o governo sinaliza que pelo menos os direitos constitucionais estariam assegurados. E aí eu fui lá na listagem dos direitos constitucionais e vi lá que é assegurado férias com pelo menos 1/3, mas não me diz quantos dias. Então, na prática, a carteira verde e amarela poderia contratar uma pessoa para trabalhar e dizer que daria 1 semana de férias, ou 3 dias de férias, ou 10 dias de férias, desde que remunerado com 1/3. E 1/3 a CLT já permite que se parcele em 3 vezes, e se também a CLT não vai ser aplicada, eu vou poder parcelar isso em 12. Quantas vezes? Que é o que se cogita, inclusive, de já ir pagando
um 12º das férias junto com o salário, como que é para quando vier as férias não pesar na folha de pagamento, né? Então, e outra coisa, este é só o princípio, porque quando se introduz a carteira verde e amarela, haverá uma migração total de rotatividade de mão de obra, que todo mundo, ninguém vai querer mais contratar pela carteira azul. Vai haver uma migração e é uma introdução gradativa para que no futuro a carteira seja somente verde e amarela, né? Porque se convive os dois regimes, o judiciário poderá, inclusive, analisando um contratado pela carteira verde e amarela e outro pela carteira azul, estando presentes os requisitos da relação de emprego, declarar nula esta relação da carteira verde e amarela e migrar e configurar e encaixar esse trabalhador na carteira azul. Mas me parece que isso daqui é só a ponta do iceberg para chegar na ponte do futuro a uma carteira verde e amarela geral, né? E um buraco no final da ponte para a classe trabalhadora. Então, essa a preocupação que nós temos, né? E, doutora Ivanice, se nós formos pensar, com essa informalidade, o aumento da informalidade, Exatamente. A introdução da carteira verde e amarela. Ninguém vai ter acesso Quem ao vai se direito aposentar? previdenciário, porque não vai ter a condição de segurado, né? Manter a condição de segurado, ou alcançar todos isso precisa os ser endereçado requisitos. No caso disso. Aí hoje em será dia muito difícil, ninguém terá acesso. Eu acho que, na minha opinião, Problema de acessibilidade. Se a gente falar de flexibilização trabalhista, a gente pode ter uma ótima flexibilização trabalhista que é a Alemanha. Sim. Eu acho que todo mundo merece ganhar bastante. Por exemplo, de 2003 a 2015, o salário mínimo nós merecemos. Subiu mais do que 300%. Exatamente. Aí fica a pergunta, a capacidade, a produtividade, nós merecemos e não dá nem para viver com R$1.000. Tenho plena convicção. Agora, fica a pergunta, a produtividade do trabalhador brasileiro melhorou em 300%? Muito provavelmente não. A nossa educação está piorando. Então, não consigo produzir 300% mais. Se eu pensar na economia, eu estou pagando mais, só que eu não consigo arcar com isso. Então, é um dado passado, uma análise de 951 empresas. O retorno dela caiu pela metade. Eu tenho, Roberto, um estudo do Delfim Neto que mostra a produtividade no setor de máquinas e no setor da tecnologia. Do trabalhador. Do setor de máquinas, do setor automotivo, em vários setores, eletroeletrônico, onde mostra que a nossa produtividade é quase que do tamanho da produtividade da Alemanha. A produtividade nossa cresceu. Em alguns setores, só pra você ter, né? Como eu trabalhei... Sim, na média não, mas como eu trabalhei 30 anos na indústria automotiva, 5 de Volkswagen, 25 de Ford, então em 90, a produtividade de um trabalhador carro ano era 13 carros ano. Isso virou mais de 70 carros por ano. Então cresceu bem a produtividade. Eu acho que tem outros problemas. Acho que 300% não. Entendeu? Dado o nosso nível de PISA, nosso nível de estudo, que estamos em 50º. Pode ser que alguns setores não, mas tem setores que crescem muito, não dá para comparar. Bom, então, mas qual é a minha preocupação? E vou colocar aqui para debate geral. Eu disse aqui, para aposentar, nessa nova proposta, se for aprovada, são 40 anos de trabalho. No mínimo 20 anos de contribuição, 65 de idade para ter 60% do benefício. Para ter 100%, 40 anos de trabalho. Começa as mulheres no piso de 56 anos, progride até 62, o homem começa com 61, progride até 65. Qual é o grande problema? No mercado de trabalho, em várias funções, a gente não vai conseguir ficar 40 anos de maneira contínua. E talvez nem chegue aos 20. Minha preocupação é, daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos ter uma população de mais ou menos 55 anos de idade desempregado, que não arrumará emprego. Por quê? A indústria no Brasil... Aí tocamos num ponto, perfeito. Porque no Brasil, a indústria de transformação, né, e mais a indústria da construção civil, mais a indústria do agronegócio, já foi 37% do PIB do Brasil. Se eu for fazer o levantamento de 2014, somado as três indústrias, deve ter fechado em 14%, 14,5% no máximo. Os países desenvolvidos é no mínimo 25%. Então, quer dizer, só o serviço público, só o funcionalismo público, só o setor de serviço, só o terceiro setor, né, os sindicatos, ONG, associações, igrejas, OCIPs, mais
o setor de transporte, serviço e comércio vai dar conta de resolver o problema dessa mão de obra? Não vai dar conta. Eu tenho Nós temos uma indústria 4.0 vindo pela frente, que é uma indústria em 3 dimensões, né? Vai exigir que uma Volkswagen tenha 2.000 trabalhadores, tá bom demais. Vários trabalhos vão ser uberizados ou trabalho intermitente, funções como engenheiros, técnicos, vai ser uberizado, né? Vai dar aula. Então, como é que professor? Como é que nós vamos fazer? Tem que começar a olhar. Porque estão botando na conta só da reforma da Previdência o problema do ajuste fiscal do país. Então começa com você. Vamos lá. Como nós estamos indo lá para... Voltando só um pouquinho, passos. Vamos tentar 2 minutos cada um para... Só 2 passos em relação à produtividade. Por exemplo, teve um estudo do PISA que saiu agora em 2015 ou 2017. Para um brasileiro ter a capacidade de leitura de alguém no país desenvolvido, do jeito que nós estamos indo, levaria 260 anos. Para nós termos a capacidade de matemática, levaria 75 anos. Então nós estamos bem aquém de produtividade dos países. Eu lembro que tinha até um candidato a presidente que falou: o maior salário da Europa é da Alemanha. Discordo. Salário não se fala pelo valor absoluto. Salário se fala pelo valor dividido pela produtividade. A Alemanha é o que menos ganha. Por quê? Porque ele é o mais produtivo. Em valores absolutos, sim. Quem mais ganha é o italiano, outras coisas. Em relação à solvência fiscal, é uma bomba relógio. Está subindo muito mais do que o déficit. Está subindo 7%, 8%. E fica a pergunta: como é que eu vou endereçar isso? Aí a gente fala: eu preciso gerar empregos. Parece que gerar emprego é uma coisa. Como é que eu gero emprego? Que nem a doutora estava falando. Nós vamos abaixar a taxa de juros. Experimenta o Banco Central jogar a taxa de juros a 2% e o governo falar: eu não pago nenhum tesouro mais do que 1,5% porque eu sou patriota. Eu quero ver quem vai comprar um tesouro público. Eu vou para consumo e vou para dólar. No momento que eu vou consumo e vou para dólar, a inflação sobe, vou ter que subir a taxa de juros. Então não tem, o nexo causal é clássico. Não tem como sair do nada e eu gerar empregos. Eu adoraria gerar emprego. Para eu falar, o economista é ruim. A gente gosta de fazer o bem. Fazer o bem é bom. Mas às vezes as contas não fecham. Não dá. Vamos tentar em 2 minutos, Lineu. Aí, né? Desculpa, eu acho que acabei tomando. Não. Tá bom, tá razoável. Tá. Eu não sou ruim, eu só... debater e vamos fazer as contas corretas. Então, estamos todos juntos aqui, né? Olha, realmente nós temos uma situação muito crítica, né? Por motivo desse avanço tecnológico, né? A geração 4D aí, a tecnologia, ou seja, o cara da casa dele poder comandar a empresa, isso, quem que não vai querer fazer isso tendo essa condição? Isso prejudica emprego. Isso prejudica o emprego, prejudica a receita e nós estamos numa situação... O mundo inteiro está passando por isso, né? Nós estamos sofrendo consequência porque o país em desenvolvimento, em crise, a consequência é maior. O que fica para a gente de preocupação é que a gente não vê, não sente no governo a vontade, não vou dizer a responsabilidade, no governo e no Congresso Nacional, a vontade de colocar este debate, né? Porque o povo brasileiro, por mais que ele é considerado analfabeto, né, quando se faz a avaliação, não estou dizendo que todos são analfabetos, mas pelo índice que se coloca aí, que nós estamos muito aquém e tal, nós produzimos muita riqueza. Veja o agronegócio no Brasil, né? Veja a capacidade que tem as nossas indústrias. Quem que está trabalhando na desindustrialização do país? É o trabalhador brasileiro? Né? Não é o trabalhador brasileiro que está mandando toda a nossa matéria-prima lá para fora. Foram as políticas dominantes. E quando eu falo capital, eu falo realmente do capital que domina, né? Porque o meu capital de conhecimento, o nosso de cada um, nós temos o nosso capital. Nós estamos falando daquele que domina, daquele que segue... De domínio ideológico, né? Que o mercado, que segue o poder econômico internacional que impõe sobre nós e vem impondo há décadas e muitas décadas aos nossos governos. E
O povo brasileiro está nessa condição. Veja agora, como nós acabamos de falar aqui, é uma análise nossa, que o povo não está preparado sequer para discutir uma proposta de emenda constitucional, de reforma da Previdência, porque ele não sabe em que condição vai ficar, nem ele consegue analisar, e infelizmente nós temos uma imprensa, né, que divulga aquilo que da onde ela consegue absorver e o governo não coloca. Não há transparência na realidade da conta pública. Eu falei. Essa é a diferença. Não há transparência real na conta pública. Vamos lá, seja da Previdência, seja da dívida pública, onde quer que seja. Doutora E em que Ana pese Paula? tudo isso, eu acho que o que fica para o que está acontecendo e para a população é que, em realidade, muito poucas pessoas vão conseguir se aposentar. Quando você pega a taxa de desemprego, quando você pega a forma alternativa agora de contratação, quando você pega uma informalidade maior, as pessoas não vão conseguir se manter na condição de segurado até os 62 anos, no caso das mulheres, ou até os 65 anos. E aí não vão ter o tempo, não vão conseguir atingir os 40 anos de contribuição para a aposentadoria. Então, a tendência é diminuir o número de aposentados com o passar dos anos. E a minha preocupação é no sentido, e como ficarão essas pessoas? Onde a gente vem num país que não se tem uma cultura de fazer reservas, fazer previdência privada. Mas contando sempre com o Estado para ajudar lá na frente. Exatamente, porque era a realidade até difícil. Agora. E uma população que não foi preparada para viver isso. Então, eu acho que essa é a grande pergunta que se tem que refletir nesse momento que a gente está vivendo. Porque vai se tornar realidade. Daqui 10, 15 anos, nós vamos ter um universo muito menor de pessoas conseguindo se aposentar. Doutora Eu concordo com a doutora Ana Paula, eu também enxergo desta maneira. O que alavanca a economia é o consumo. Infelizmente, dessa questão da taxa de juros, eu não sou economista, mas o que alavanca a economia é o consumo. Se o trabalhador tem um bom salário e ele consome, aí as indústrias alavancam e aí todo mundo tem dinheiro para contribuir e formar um sistema previdenciário. Não se discute aqui a necessidade do equilíbrio econômico atuarial, né? A gente sempre aprende que num sistema de seguridade social contributivo, que é a previdência social, porque a saúde entre nós e a assistência não é contributivo, eu preciso ter 1/3 para manter benefício que está em manutenção, né? 1/3 vai para benefício de manutenção, 1/3 fica lá para as eventualidades, não é isso? E 1/3 para a gestão do sistema. E esse seria um bom equilíbrio. Na verdade, é necessário um sistema misto contributivo e um sistema misto de solidariedade, não um sistema só de capitalização. Até porque a população brasileira não tem a cultura, se deixar só para ele fazer um título de capitalização de previdência privada, ninguém vai fazer. Ele só vai pagar aquilo que é obrigatório. Nós não temos essa cultura de guardar para o futuro ou de se preparar para o futuro. Então, eu ainda acho que um sistema misto de capitalização e de repartição, como sempre foi, para nós, para a nossa cultura, para o Brasil, é o ideal, né? E ainda muitos outros direitos estão em desproporcionalidade. Eu não estou falando tanto da aposentadoria, porque ele tem razão. Muita gente se aposentou com 40 anos de idade e pagou 20, 15 porque... vai ficar mais 30 e vai ficar mais 30. Isso e desculpa, eu pagando. Desequilibra o cálculo atuarial. Ninguém está discutindo isso. Que há necessidade de ajuste, sim. Mas, de repente, o remédio é tão forte que vai matar o paciente. Essa que é a minha preocupação. Esse é o nosso grande desafio, né? É o equilíbrio. Aqui em discussão convida, agradece aqui os debatedores, o Roberto Dumas, né? Economista e professor de economia do INSPER, a doutora e desembargadora, a doutora Ivani, minha amiga, que eu já conheço há velhos tempos, né? Aqui do nosso TRT da 2ª região, a doutora Ana Paula, que é a 2ª vez que eu estou debatendo com ela nesse programa, e o Lineu, presidente aqui da federação e secretário-geral da confederação. Então, eu agradeço a todos os debatedores, né? Agradeço vocês que nos acompanharam pela TV Alesp, pelas mídias aí da TV Alesp, muito obrigado. E os nossos trabalhadores aqui também que nos acompanharam. Muito obrigado.